Dando sequência às nossas conferências, estudaremos neste momento sobre a missão do Messias. Vamos estudar, através desta quarta conferência, em detalhes sobre a missão do Messias. Se Adão e Eva, façamos através deste primeiro gráfico, se Adão e Eva tivessem obedecido o único e determinante mandamento de Deus, que era a palavra de Deus, Adão e Eva, passando pelo estágio de formação, passando pelo estágio de crescimento e passando pelo estágio de aperfeiçoamento, obedecendo a palavra de Deus até o alto grau do estágio de aperfeiçoamento, Adão e Eva atingiria a esfera do domínio direto de Deus. E Adão e Eva, desta forma, poderiam ter uma comunhão direta com o amor de Deus. E desta forma, Adão e Eva, através do cumprimento da palavra, Adão e Eva poderiam realizar o fundamento de 4 posições, que é o plano mais sagrado do propósito da criação de Deus, que é o homem centralizado em Deus, e desta forma, a mulher centralizada em Deus. E assim, esta mulher e o homem centralizados em Deus poderiam gerar filhos também centralizados em Deus. E desta forma, esses filhos que nasceram sobre o fundamento verdadeiro poderiam formar famílias, sociedade, uma nação e o mundo inteiro centralizados em Deus. E realizar-se desta forma o reino dos céus. O reino dos céus, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Foi por essa razão que Deus deu o mandamento, que era a palavra de Deus, para que Adão e Eva pudessem então se aperfeiçoar, se tornar a encarnação da palavra e desta forma realizar o mais sagrado propósito de Deus, que é o fundamento de 4 posições. Mas como nós presenciamos na conferência anterior sobre a queda do homem, Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus, o mandamento de Deus, realizando-se desta forma um pseudo fundamento de 4 posições, ao invés de Deus como centro de todas as coisas. Satanás, que era o arcanjo Lúcifer, que era servo de Adão e Eva, se tornou então pai da humanidade. E desta forma, nesse pseudo fundamento, o homem ficou centralizado em Satanás. E desta forma, a mulher também ficou centralizada em Satanás. E ambos, homem e mulher centralizados em Satanás, geraram filhos também centralizados em Satanás. E desta forma, esses filhos que nasceram com o pecado original passaram a formar famílias, sociedade, uma nação e o mundo inteiro centralizados em Satanás. Como diz em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse essas palavras: toda a humanidade tem como pai Satanás. Por essa razão, como diz em Isaías 46:11, Deus é um ser perfeito e absoluto, e Deus foi quem criou Adão e Eva. Portanto, Deus está na posição de Pai perfeito e absoluto. Por essa razão, Deus certamente, como diz em Isaías 46:11, vai libertar toda a humanidade deste pseudo-fundamento, deste fundamento de sofrimento, desse fundamento falso, e levar o homem
indubitavelmente a realizar o propósito de Deus, que é a realização do reino dos céus aqui na terra. Como diz em Isaías 46:11, o meu conselho será firme, o que eu determinei farei, o que eu concebi realizarei. Deus certamente irá realizar o seu propósito que ele havia idealizado desde a criação de Adão e Eva, através de uma providência chamada os princípios. Os princípios da restauração, que é a mesma coisa que salvação. Portanto, da mesma forma que Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus e realizou-se um fundamento falso de 4 posições, tendo Satanás como centro, da mesma forma, o Messias deve vir e novamente trazer aos filhos de Deus a palavra, para que somente através da palavra o Messias, centralizado em Deus, pode realizar o fundamento de 4 posições, que é o fundamento para a felicidade humana, que é o plano original de Deus, somente através da palavra de Deus. Foi por essa razão que Jesus veio ensinando há 2000 anos, como diz em Mateus capítulo 5, versículo 48. Jesus veio ensinando a humanidade para que a humanidade se tornassem perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. Jesus veio ensinando a boa nova do Evangelho à humanidade, como está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus veio para definitivamente realizar o propósito de Deus, que é o reino dos céus aqui na terra. Quando ele diz em Mateus capítulo 4, versículo 17: fazei penitência, porque o reino dos céus, porque o reino de Deus está próximo. Jesus então veio trazendo novamente a palavra de Deus ao povo escolhido de Israel. Mas como nós somos conhecedores, Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. Se Jesus veio como Messias para dar a redenção do pecado original, tanto a nível espiritual quanto a nível físico, como nós presenciamos na nossa 3ª conferência sobre a queda do homem, a queda ocorreu tanto a nível espiritual quanto a nível físico. Por essa razão, o Messias deve vir como um homem perfeito, como fruto da história humana, para dar a redenção à humanidade, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Mas, quando Jesus começou a ensinar a boa nova do seu Evangelho, a mensagem de Deus para a humanidade, Jesus foi crucificado. Será que a crucifixão de Jesus era a predestinação absoluta de Deus? Será que com a crucifixão de Jesus, Jesus poderia realizar definitivamente o propósito de Deus, que é a realização do reino dos céus aqui na terra? Vejamos em algumas passagens bíblicas, como diz em Atos capítulo 7, versículos 51 a 53. Nesta passagem, os discípulos de Jesus diz que a crucifixão de Jesus foi um ato de ignorância do povo escolhido. Quando ele diz que a morte de Cristo foi um ato de homicídio e de traição do povo escolhido. Se nós observarmos as palavras do próprio Jesus, quando ele diz, se nós lermos aqui em João capítulo 6, versículo 28 a 29,
O povo escolhido perguntava para Jesus: o que faremos para praticar a obra de Deus? Jesus respondia: a obra de Deus é esta: acrediteis naquele o qual ele enviou. Jesus pedia para que o povo escolhido acreditasse nele, porque se o povo não acreditasse que Jesus era o Messias, Jesus não poderia dar a salvação completa à humanidade. Tanto é que, se nós lermos também em João, capítulo 5, versículo 43 a 46, quando Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Mas se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo. Jesus disse que ele veio como Messias, enviado de Deus, mas o povo não queria recebê-lo. Mas se vier outro que não é Messias, o povo haveria de recebê-lo. Portanto, Jesus pregou incansavelmente o seu Evangelho, para que o povo acreditasse que ele era o Messias. Vejamos nessa passagem bíblica, em Mateus, capítulo 23, versículo 37, quando Jesus diz acerca da crença do povo: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne a sua ninhada debaixo de suas asas, e tu nunca me quiseste. Por essa razão, Jesus trabalhou arduamente, pregando o seu Evangelho ao povo escolhido, para que o povo acreditasse que Jesus era o Messias e para que o povo centralizasse em Jesus. Mas quando Jesus viu que a descrença do povo em relação às suas palavras era um fato confirmado, e Jesus teria que fazer qualquer coisa para que o povo acreditasse que Jesus era o Messias, o povo teria que acreditar na palavra de Jesus. Mas quando Jesus viu que a descrença do povo em relação às suas palavras, ao seu Evangelho, era um fato confirmado, e Jesus não via a possibilidade de mudar através das suas palavras, Jesus começou a realizar as obras, como diz em João. Como diz em João, capítulo 10, versículo 38. Jesus diz: se não quiserdes crer em mim, crede pelo menos nas minhas obras, e saibais e reconheçais que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Aí o povo continuava perseguindo Jesus. O povo continuava com a descrença em relação às suas palavras, em relação às suas obras. Como diz aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 24. É por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Quando Jesus viu que a descrença do povo em relação às suas palavras e até mesmo em relação às suas obras era um fato confirmado, e Jesus viu que era impossível mudar a descrença do povo, fazendo com que o povo acreditasse que Jesus era o Messias, Jesus, com uma profunda dor, uma profunda tristeza em seu coração, Jesus orou desta forma, como diz em Mateus, capítulo 23, versículo 39. Jesus orou desta forma: Pai, se for possível, passe longe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia perfeitamente que se ele fosse crucificado pelo povo escolhido, Jesus não poderia completar, dar plenamente uma salvação à humanidade, ou seja, uma salvação completa à humanidade. Foi por essa razão que Jesus orou desta forma. Algumas pessoas acreditam que Jesus orou desta forma por fraqueza física.
Mas será que Jesus, o homem perfeito, Jesus que veio perante a humanidade como o Messias, como o Salvador da humanidade, será que Jesus teria medo de morrer na cruz, se a morte na cruz fosse para dar a salvação completa à humanidade, e se a morte na cruz fosse para realizar o propósito de Deus? Será que Jesus iria orar dessa forma? Jesus orou desta forma por 3 motivos. O primeiro motivo, o qual orou desta forma, foi por Deus. Deus havia preparado, Deus havia trabalhado durante um período de 4.000 anos, estabelecendo fundamentos para enviar o Messias. Pela primeira vez na história humana, Deus trabalhou com Noé, Deus trabalhou com Abraão, Deus trabalhou com Moisés, Deus enviou vários profetas e finalmente Deus enviou Jesus. Se Jesus fosse crucificado, Jesus não poderia dar a alegria completa a Deus. Jesus não poderia realizar completamente o reino dos céus, que era o propósito de Deus aqui na terra. Foi por essa razão que Jesus orou desta forma. O segundo motivo, o qual Jesus orou desta forma, foi pensando, preocupado em toda a humanidade. A humanidade durante 4.000 anos carregava, inerente em sua natureza, a morte espiritual, o pecado original, a natureza contraditória. A humanidade vinha sofrendo durante 4.000 anos com o pecado original inerente em sua natureza. E somente o Messias poderia salvar a humanidade, poderia erradicar, poderia remover a natureza decaída, o pecado original da natureza humana. Mas, se o povo escolhido crucificasse Jesus, Jesus não poderia dar a salvação completa à humanidade. O terceiro motivo por que Jesus orou desta forma. Jesus orou preocupado pelo povo escolhido de Israel. Se o povo escolhido, que foi preparado por Deus durante 2.000 anos, crucificasse Jesus, o povo, além de perder os qualificativos de povo escolhido, esse povo iria sofrer barbaramente após a crucifixão de Jesus. Deus preparou esse povo durante 2.000 anos, 400 anos de escravidão no Egito, 400 anos de período dos juízes, 120 anos do período do Reino Unido, mais 400 anos do período do Reino Dividido, de Israel do Norte e Sul de Judá, 210 anos num período de cativeiro na Babilônia, e mais 400 anos de preparação centralizado no profeta Malaquias, até que finalmente Jesus pôde vir à humanidade como fruto da história humana. Mas se esse povo tão bem preparado por Deus crucificasse Jesus, esse povo iria sofrer barbaramente após a crucifixão de Jesus. E foi o que aconteceu. O povo cristão, os cristãos, foram perseguidos durante 400 anos pelo Império Romano. O Império Romano, com aquelas espadas, decepavam a cabeça dos cristãos. Os cristãos eram jogados nas tocas dos leões, famintos, para que fossem devorados ainda vivos. Durante 400 anos, os cristãos sofreram terrivelmente a perseguição sobre o Império Romano. Por essa razão, Jesus orou dessa forma: Pai, se for possível, passe longe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Devido à crucifixão de Jesus, Jesus pôde dar à humanidade a salvação espiritual. Como, por exemplo,
através da redenção pela cruz, Jesus, que tinha tanto um corpo espiritual quanto um corpo físico, só poderia dar à humanidade uma salvação completa se Jesus não morresse na cruz. Mas como Jesus derramou o seu sangue, o seu corpo foi pregado em uma cruz, Jesus deu a sua própria vida em prol da salvação parcial à humanidade. Jesus só poderia dar a salvação completa à humanidade se a humanidade acreditasse na palavra de Jesus e centralizasse em Jesus. E desta forma Jesus então poderia se tornar verdadeiro Pai da humanidade e desta forma dar a salvação completa à humanidade. Mas como Jesus foi crucificado, Jesus tendo um corpo espiritual e um corpo físico, Jesus precisava dar a salvação tanto espiritual quanto fisicamente. Portanto, a humanidade, como Jesus, possui um corpo espiritual e um corpo físico, Jesus pôde voltar para Deus. O corpo espiritual de Jesus, através da cruz, voltou para Deus. Mas, por um outro lado, existia Satanás. E desta forma, o corpo físico de Jesus foi pregado na cruz por Satanás. Da mesma forma, através da redenção pela cruz, o corpo espiritual da humanidade, através da fé em Jesus, através da redenção pela cruz, o corpo espiritual terá a salvação através do sacrifício de Jesus, através da providência estabelecida por Deus durante um período de 4.000 anos. Mas o corpo físico da humanidade ainda está sob o domínio de Satanás. Foi por essa razão que Jesus disse que voltaria novamente. Se nós observarmos nesta passagem em Romanos capítulo 7, versículo 22 a 24, o apóstolo Paulo, que era um fiel, era um dedicador à palavra de Deus, era um dedicador ao trabalho messiânico de Jesus. Foi o homem que mais propagou o evangelho, o cristianismo ao redor do mundo. O apóstolo Paulo, logo após a crucifixão de Jesus, o apóstolo Paulo disse essas palavras: pelo meu espírito eu estou sujeito à lei de Deus, mas pelo meu corpo físico eu estou sujeito à lei do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? O homem que veio para libertar a humanidade da morte espiritual, tanto espiritualmente quanto fisicamente, era Jesus. Mas como o povo crucificou Jesus na cruz, ainda a morte a nível físico não foi removido pelo Messias. Foi por essa razão que Jesus disse que voltaria novamente. Como Jesus, ele diz em Lucas capítulo 17, versículo 25, como Jesus também diz em Lucas capítulo 18, versículo 8, como Jesus também diz em João capítulo 16, versículo 25, Jesus disse que a sua segunda vinda era necessária para completar a sua obra inacabada há 2000 anos atrás. Como Jesus disse em Lucas 17, 25, quando vier o Filho do Homem, primeiro convenha que ele sofra e seja reprovado por essa geração. Em Lucas 18, capítulo 18, versículo 8, Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Como diz em João capítulo 16, versículo 25, Jesus disse, em João 16, 12, João 16, 25, eu ainda tenho muito que vos lhe dizer, mas vós não podeis suportar agora. Em João 16, 25, Jesus disse, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em parábolas,
mas abertamente e claramente falará acerca do Pai. Jesus está apontando em um outro período, em uma outra época, que a sua segunda vinda certamente acontecerá. Aos senhores que estão presenciando esta quarta conferência, vejamos qual foi o motivo que levou Jesus a ser crucificado barbaramente. Deve ter um motivo. Certamente, os senhores que estão presenciando essa conferência, os senhores, através do próximo gráfico, nós iremos mostrar aos senhores que houve um motivo para Jesus ser crucificado em uma cruz. Por quê? Um povo tão bem preparado como o povo de Israel, como ele poderia não acreditar em Jesus? Deve ter um motivo. Como diz, existem duas profecias acerca do destino de Jesus. Jesus, com a crença do povo, Jesus poderia se tornar o Senhor da glória. O Senhor da glória. Como diz em Isaías, capítulo 9, versículos 6 a 7. E também como diz em Lucas, capítulo versículo 1, 32 a 33. Mas Jesus tinha um outro destino. Jesus, de acordo com a descrença do povo, se o povo não acreditasse em Jesus, Jesus, ao invés de se tornar o Senhor da glória, Jesus se tornaria, com a descrença do povo, o Senhor do sofrimento, como diz em Isaías, capítulo 53, versículo de 1 a 12. E o povo não acreditou em Jesus, crucificando Jesus em uma cruz. A primeira profecia de Isaías não se realizou, e Jesus então se tornou o Senhor do sofrimento. Jesus não pôde realizar plenamente a sua salvação. Foi por essa razão que Jesus disse em Lucas 17, 25, Lucas 18, 8 e João 16, 25 e em muitas outras passagens, dizendo que a sua segunda vinda era necessária. Mas vejamos agora claramente qual foi o motivo de Jesus ser crucificado. Deve ter um motivo muito sério. Vejamos esse motivo claramente à luz da Bíblia Sagrada. Vejamos o motivo que levou Jesus a ser crucificado barbaramente por um povo tão bem escolhido, tão bem preparado, que era o povo de Israel. Vejamos o motivo. O motivo da crucifixão de Jesus. O motivo da crucifixão. O motivo da crucifixão de Jesus. Deve ter um motivo, porque Deus preparara uma providência durante 4.000 anos e preparar um povo durante 2.000 anos. Deve ter um motivo. Vejamos o motivo. Há 900 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo, veio o profeta Elias. O profeta Elias veio com a missão de preparar o povo para entregar para o Messias. Da mesma forma que Moisés veio há 1.600 anos trazendo as leis
para disciplinar a humanidade através das leis mosaicas, para que a humanidade pudesse posteriormente receber Jesus, uma providência mais elevada, e poder entender o seu evangelho. E depois de Moisés, 900 anos antes de Cristo, veio o profeta Elias, com a missão de preparar o povo para entregar para Jesus. Mas a Bíblia diz que, devido à descrença do povo daquela época, Elias não conseguiu realizar a sua missão e Elias foi para o mundo espiritual. Elias foi para o mundo espiritual, como diz em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Mas 400 anos antes de Cristo, veio o profeta Malaquias, profetizando em capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Dizendo que Deus enviaria novamente o Elias antes que chegasse o grande e temível dia do Senhor. Portanto, de acordo com a profecia de Malaquias 4, 5, o povo estava aguardando mais a volta de Elias do que do próprio Jesus. Porque de acordo com a profecia de Malaquias 4, 5, o Messias, que era Jesus, só poderia vir depois de Elias. Mas, antes que houvesse qualquer notícia de Elias, os discípulos de Jesus colocaram-se diante da sociedade judaica, dizendo que Jesus era o Messias. Que Jesus era o Messias. Aí o povo, assustado, perguntava para os discípulos: se Jesus é o Messias, mas cadê o Elias que deveria vir, de acordo com a profecia de Malaquias 4, 5, que tinha uma grande credibilidade perante o povo judeu? Os discípulos, como eram pescadores humildes, não sabiam as Escrituras, portanto levaram a pergunta até Jesus e perguntaram para Jesus: olha, mestre, o povo está perguntando se o Senhor é o Messias, cadê o Elias que deveria vir? Aí Jesus respondeu que o Elias que deveria vir, de acordo com a profecia de Malaquias 4, 5, é João Batista, como diz em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. Se quiserdes crer, é Ele, porque as palavras e os profetas, que as leis e os profetas tiveram a palavra até João. Se quereis dar crédito, é Ele, o Elias, que deveria vir. Aí o povo, a sociedade judaica, os sacerdotes, os levitas, foram averiguar a João Batista se o que Jesus havia dito era verdade. Como diz em João capítulo 1, versículo de 19 a 21. Os sacerdotes e os levitas foram averiguar, perguntaram para João Batista se o que Jesus havia dito era verdade. O povo perguntava para João: quem és tu? João Batista respondeu: eu não sou o Cristo. O povo perguntava novamente para João Batista, segunda vez: és tu Elias? João Batista disse: não sou. Pela terceira vez, os sacerdotes e os levitas perguntavam para João Batista: és tu um profeta? João Batista respondeu: não.
Jesus, já havia um grande descrédito perante a sociedade judaica. Depois que Jesus disse que João Batista é o Elias que deveria vir de acordo com a profecia de Malaquias 4:5, e o povo foi averiguar a João Batista se era verdade, e João Batista negou, dizendo que ele não era nem um profeta, não era o Cristo e também não era o Elias. A descrença do povo em relação a Jesus, que já era enorme, se tornou maior ainda. Portanto, a negação de João Batista dificultou a crença do povo em relação a Jesus. Portanto, Jesus passou perante o povo judeu como um mentiroso. Foi por essa razão que Jesus foi considerado o destruidor das leis mosaicas. Jesus foi considerado pior do que o ladrão Barrabás, que era o pior ladrão nacional. E finalmente Jesus foi crucificado. Mas aos senhores que estão presenciando essa quarta conferência, será que João Batista não sabia, por mais que ele não soubesse que ele era o Elias que deveria vir de acordo com a profecia de Malaquias 4:5, mas João Batista sabia claramente que ele era um grande profeta. Até Zacarias, que era o sumo sacerdote, recebeu revelação acerca do nascimento de João Batista. Se nós lermos aqui em Lucas, capítulo 1, versículos 76 a 77, quando Zacarias recebe a revelação acerca de João Batista, que diz: "E tu, menino, serás chamado o profeta do Altíssimo, que irás adiante do Senhor para preparar o seu caminho e dar conhecimento de salvação a seu povo, para o perdão dos seus pecados." Até Zacarias, que era o sumo sacerdote, recebeu a revelação acerca do nascimento de João Batista, dizendo que João Batista era o profeta do Altíssimo, que iria adiante de Jesus para preparar o povo, para dar conhecimento de salvação ao povo, para o perdão dos seus pecados, através de Jesus. Se nós lermos também várias passagens bíblicas, como por exemplo em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista disse essas palavras, Mateus 3:11: "Eu vos batizo em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu." Está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 11. São as palavras de João Batista. Se nós lermos também mais uma passagem bíblica, que diz em João capítulo 1, versículo 23, João Batista diz: "Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías." São as palavras de João Batista. Vejamos as outras palavras de João Batista, quando ele diz em João capítulo 3, versículo 28. João capítulo 3, versículo 28. João Batista disse essas palavras: "Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele." Se nós lermos também em João capítulo 1, versículo de 31 a 33, todas essas passagens os senhores poderão averiguar na Bíblia de vocês. João capítulo 1, versículo de 31 a 33, João Batista disse essas palavras: "Eu não o conhecia", ele não o conhecia Jesus, "mas aquele que me mandou batizar em água, que era Deus, este me disse: sobre a quem vires descer o Espírito Santo, este
é o Filho de Deus. Em João 1,33, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista recebeu diretamente a revelação de Deus que Jesus era o Messias. O que João Batista deveria ter feito depois que João Batista recebeu a revelação de Deus de que Jesus era o Messias? João Batista e Jesus deveriam, a partir do momento em que João Batista testificou de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Filho de Deus, João Batista deveria se unir completamente ao Messias, a Jesus, porque João Batista era o profeta do Altíssimo. João Batista deveria se unir, se integrar-se completamente à missão messiânica de Jesus, auxiliando Jesus em sua missão. Por quê? Porque João Batista era filho do sacerdote Zacarias, o sumo sacerdote Zacarias. João Batista parecia tão grande que ele parecia ser o Messias diante do povo escolhido. João Batista, ele fazia jejum, fazia orações no deserto. João Batista parecia ser tão grande que ele, aos olhos do povo judeu, ele parecia ser o Messias. Tanto é que ele diz aqui em João capítulo 1, versículos 19 e 21, eu não sou o Cristo. O povo olhava João Batista com bons olhos, a ponto de achar que, será que João Batista não é o Messias? Foi por essa razão que João Batista respondeu dessa forma. Por que João Batista deveria se unir a Jesus? Por que Deus fez com que João Batista fosse, perante o povo judeu, aos olhos do povo judeu, uma pessoa grandiosa? João Batista, que veio como profeta de Jesus, ele tinha perante o povo judeu prestígio e posição social. Foi por essa razão que Deus fez João Batista ser uma pessoa tão grande, porque João Batista deveria unir-se a Jesus e levar Jesus perante o povo judeu, para que o povo acreditasse que Jesus era o Messias. Mas Jesus não tinha prestígio e nem posição social perante o povo judeu. Por essa razão, quando Jesus propagava o seu evangelho, a sua boa nova, ao alto escalão da sociedade judaica, Jesus era imediatamente barrado, porque Jesus era filho de um carpinteiro, filho de Maria. Mas João Batista era filho do sacerdote Zacarias, tinha posição e prestígio social perante o povo judeu. Se João Batista unisse a Jesus e dissesse para a sociedade judaica que Jesus era o Messias, certamente o povo teria acreditado em Jesus e teria seguido Jesus. Mas João Batista não se uniu a Jesus. Por que João Batista deveria se unir a Jesus? João Batista estava na posição de Caim. Jesus estava na posição de Abel. Quando Adão e Eva caíram, Deus tentou restaurar a família de Adão e Eva através de Caim e Abel, mas Caim assassinou Abel. Depois de 2000 anos, Jacó finalmente pôde estabelecer um fundamento a nível familiar, porque Jacó comprou a primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó reconciliou-se com o seu irmão Esaú, que estava na posição de Caim. Quando há uma união entre Caim e Abel, Deus pode fundamentar
a vitória, que se refere à sua providência de restauração. Por essa razão, Deus teria que mandar João Batista na posição de Caim, para que João Batista se unisse a Jesus, que estava na posição de Abel. Mas João Batista, depois que batizou Jesus na água, João Batista criou a maior confusão na mente do povo escolhido. João Batista batizava de um lado e Jesus batizava do outro, criando mais confusão na cabeça do povo. O povo não sabia se João Batista era o Cristo ou se Jesus que era o Cristo. Tanto é que um determinado período da vida de João Batista, quando ele estava na prisão, João Batista teve uma dúvida em relação a Jesus. Quando ele estava na prisão, antes de ser decapitado, João Batista mandou chamar os seus discípulos e perguntar para Jesus, como está escrito nessa passagem. Em Mateus capítulo 11, versículo 3. João Batista manda perguntar para Jesus, através dos seus discípulos, se Jesus era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. A essas alturas, até o próprio João Batista, que foi o enviado de Deus como profeta do Altíssimo, nasceu na casa do sumo sacerdote Zacarias, que veio como o profeta do Altíssimo, não acreditou que Jesus era o Messias. Num determinado período da sua vida, ele caiu na incredulidade. Chegou ao ponto de perguntar se Jesus era o Messias ou se ele deveria esperar por outro. Os senhores sabem o que Jesus mandou dizer para João Batista? Os senhores poderão consultar em sua Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículo de 4 a 5. Jesus disse aos discípulos de João Batista: Ide e contai a João tudo o que viste e ouviste. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Algumas pessoas acreditam que os pobres, o qual Jesus se refere, é os humildes de coração. Como pode um Deus de amor, um Deus absoluto, preparar uma providência durante 4.000 anos e finalmente enviar Jesus como Messias, para que o Messias pudesse propagar a sua boa nova de salvação à humanidade somente para os humildes de coração? Nós sabemos que Deus é perfeito e absoluto. Deus não enviou Jesus para que Jesus propagasse o seu Evangelho, a sua boa nova, somente para a minoria das pessoas. Deus não é parcial. Deus é absoluto. Deus é Pai. Deus desejava na época de Jesus salvar a humanidade inteira. Mas por que Jesus disse que o seu Evangelho era pregado, anunciado somente aos pobres? Porque Jesus não tinha prestígio e nem posição social perante o povo judeu. Por essa razão, Jesus não poderia propagar o seu Evangelho ao alto escalão da sociedade judaica, porque Jesus era imediatamente barrado. Por essa razão, se João Batista, que tinha prestígio e posição social perante o povo judeu, era um grande profeta aos olhos do povo judeu, propagasse que Jesus era o Messias, certamente a sociedade teria acreditado e Jesus então não precisaria morrer na cruz, e Jesus então poderia naquela época ter realizado o reino dos céus aqui na terra. Mas sabe o que Jesus disse logo após essas palavras? Os senhores poderão consultar na Bíblia dos senhores. Em Mateus capítulo 11, versículo 6.
Jesus disse a respeito de João Batista, Mateus 11:6, felizes aqueles que não se escandalizarem de mim. A essa altura, João Batista, que veio como um grande profeta, como um profeta do Altíssimo, havia se escandalizado de Jesus. E finalmente Jesus dá o julgamento a João Batista, quando Jesus disse essas palavras. Em Mateus, capítulo 11, versículo 11, Jesus dá o julgamento a João Batista. Em verdade eu vos digo, que ao nascido entre as mulheres, não houve nenhum maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Porque João Batista, que veio como um grande profeta preparado por Deus, nascido na família de Zacarias, para auxiliar Jesus na sua missão messiânica de salvar a humanidade, havia fracassado como um profeta. Foi por isso que Jesus dá o julgamento a João Batista, que aos nascidos entre as mulheres não houve nenhum maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus finaliza com essas palavras. Em Mateus capítulo 11, versículo 12. E desde os dias de João Batista até os dias de hoje, está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 12, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. E finalmente Jesus foi crucificado. O apóstolo Paulo diz, se os senhores consultarem a Bíblia dos senhores, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que a crucifixão de Jesus foi um ato de ignorância do povo escolhido, quando ele diz, nenhum dos príncipes deste mundo reconheceu Jesus, porque se tivesse reconhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E foi por essa razão que Jesus disse que voltaria novamente. Será que a volta de Jesus será das nuvens, como diz literalmente, ou será novamente em corpo físico? Façamos mais um gráfico para nós concluirmos acerca desta nossa quarta conferência da missão do Messias. Façamos agora mais um gráfico para concluirmos a missão do Messias. Façamos a esse gráfico baseado nas lições de Elias. 900 anos antes de Cristo, 900 anos antes de Cristo, veio o profeta Elias. O profeta Elias veio para preparar o povo para entregar para Jesus. Mas, de acordo com a incredulidade do povo daquela época, Elias não pôde realizar a sua missão e foi para o mundo espiritual. Como diz em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Como nós presenciamos no gráfico anterior, 400 anos antes de Cristo, veio o profeta Malaquias profetizando, dizendo que Deus iria enviar o Elias novamente. E Jesus chamou João Batista de Elias, como diz em Mateus, capítulo 11, versículo 13 a 14. Que as leis e os profetas tiveram a palavra até João. Se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que deveria vir. Da mesma forma, Jesus
veio há 2000 anos. Há 2000 anos atrás. Jesus veio para preparar o povo para entregar para Deus, para que Deus pudesse realizar o seu plano, o seu propósito, que é a realização do reino dos céus aqui na terra. Da mesma forma que Elias veio há 900 antes de Cristo para preparar o povo para entregar para Jesus. Mas, de acordo com a incredulidade do povo daquela época, Elias foi para o mundo espiritual. Da mesma forma que Jesus veio há 2000 anos atrás para preparar o povo para entregar para Deus, de acordo com a incredulidade do povo daquela época, da mesma forma que Elias foi para o mundo espiritual, Jesus também foi para o mundo espiritual devido à descrença do povo escolhido. Se nós lermos aqui em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma que o profeta Malaquias profetizou dizendo que Deus iria enviar Elias novamente, o próprio Jesus disse que ele voltaria novamente. Como diz em Lucas, capítulo 17, versículo 25. Como diz em Lucas, capítulo 18, versículo 8. Como diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Como diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 4 a 6. Se nós lermos aqui também em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. Lucas 17, 25, Jesus disse que na sua segunda vinda, primeiro, convenha que ele sofra e seja reprovado por essa geração. Será que, como diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, dizendo que Jesus viria das nuvens, nós poderíamos entender, compreender essa passagem literalmente como diz a Bíblia Sagrada? Será que se Jesus viesse literalmente das nuvens, tocando trombetas, cantando junto com os anjos, haveria necessidade do Messias sofrer e ser reprovado por essa geração? Certamente não, porque se o povo olhasse para cima, para as nuvens, e presenciasse a volta de Cristo literalmente das nuvens, de forma alguma Jesus seria reprovado e muito menos Jesus iria sofrer. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, Jesus tinha alguma diferença externa comparada com os demais homens, com as demais pessoas? Jesus não tinha nenhuma diferença externa das pessoas. Porque se Jesus tivesse alguma diferença, o povo teria acreditado que Jesus era o Messias. Como diz em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Por que Jesus disse essas palavras? Porque quando ele veio há 2000 anos atrás, Jesus não achou fé na terra. Foi por isso que Jesus diz: porventura, quando o Filho do Homem vier novamente, ele achará fé na terra? Se Jesus viesse literalmente das nuvens, como diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, haveria necessidade do povo não acreditar em Jesus? Certamente não. O povo iria presenciar Jesus vindo das nuvens e certamente o povo iria acreditar que Jesus é o Messias. De acordo com essas palavras de Jesus, o Messias nascerá novamente em corpo físico. Se os senhores lerem o livro do Velho Testamento acerca do nascimento de Jesus,
acerca do nascimento de Jesus, a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 13, os senhores poderão consultar. O profeta Daniel diz que Jesus viria das nuvens. Na mesma época de Daniel, um outro profeta chamado Miqueias, que diz na profecia, Miqueias capítulo 5, versículo 2, Miqueias profetizava dizendo que Jesus nasceria na terra com um corpo físico. Jesus nasceria em Efrata, em Belém. Portanto, a profecia de Miqueias se realizou e Jesus não veio das nuvens. Tanto é que Jesus veio como Messias naquela época, e devido à descrença do povo escolhido, Jesus foi para o mundo espiritual sem realizar completamente a sua missão aqui na terra. E o povo ainda aguardava a vinda de Jesus nas nuvens. Foi por essa razão que o apóstolo João disse essas palavras. Se nós lermos em 2 João, capítulo 7, o apóstolo João disse: aquele que não acreditam que Jesus veio em carne, este sim é o enganador e o anticristo, porque Jesus veio em carne. A profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, se realizou. Será que na segunda vinda de Jesus, nós podemos entender, ou nós podemos dar credibilidade, como diz literalmente a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que Jesus viria das nuvens? Se nós lermos em João capítulo 6, versículo 42, Jesus disse: eu desci do céu, sendo que Jesus era filho de Maria, sendo que Jesus tinha nascido na terra. Por que Jesus disse: eu desci do céu? Da mesma forma que nós não podemos interpretar literalmente essas passagens, como João 6,42, nós também não poderemos interpretar literalmente que Jesus virá das nuvens. Como diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, Jesus disse: vigiai, vigiai, porque a hora da segunda vinda ninguém sabe, somente o Pai que está no céu sabe. Vigiai, porque eu virei como ladrão. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de 4 a 6, Jesus disse que ele não viria como ladrão para aqueles que estivessem na luz. Se Jesus viesse das nuvens, literalmente, tocando trombeta, cantando com os anjos, todo mundo iria presenciar. E também em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus, o Messias, o Cordeiro, nascerá na terra e ele regerá com a vara de ferro todas as nações do mundo. Aqui em Apocalipse 12, versículo 5 diz que Jesus, o Messias, na sua segunda vinda, ele nasceria na terra e com a vara de ferro ele iria reger todas as nações. Portanto, de acordo com a lei universal, de acordo com o princípio da criação, uma pessoa que vai para o mundo espiritual, ele não volta mais fisicamente, ele volta espiritualmente, com o poder e a glória de sua missão, mas não fisicamente. Mas como nós sabemos, em Romanos, capítulo 7, versículo 22 a 24, o apóstolo Paulo diz que o pecado ainda existe no corpo físico da humanidade. Foi por essa razão que Jesus disse que voltaria novamente. Será que Jesus poderia dar a redenção do pecado original à humanidade se ele viesse simplesmente das nuvens? Em espírito? De forma alguma. Jesus certamente
como ocorreu na época de Elias, quando o profeta Malaquias disse que Elias deveria voltar novamente, e Jesus chamou João Batista, que veio com o corpo físico, que veio com a mesma missão de Elias. Certamente, quando Jesus disse que ele voltará novamente, não é o próprio Jesus que voltará novamente, mas sim o Senhor do segundo advento, como diz em João, capítulo 16, versículo 25. Em João, capítulo 16, versículo 25. Jesus disse, em João 16, 12 e em João 16, 25, eu ainda tenho muito que vos lhe dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16, 25, Jesus disse, mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará mais em parábolas, mas ele abertamente, claramente falará acerca do Pai. Se Jesus viesse das nuvens, ele poderia claramente e abertamente falar acerca do Pai? Se Jesus viesse das nuvens, Jesus poderia resolver os problemas da humanidade de hoje? Por esta razão, o Messias não tem diferença nenhuma das demais pessoas. O Messias é o fruto da história humana. O Messias é aquele que nasce em um período providencial preparado por Deus para dar a redenção do pecado, tanto espiritual quanto fisicamente, através da lei da responsabilidade humana. Se Deus pudesse libertar o homem, a humanidade, do seio de Satanás, sem a intervenção da lei da responsabilidade humana, Deus já teria feito isso há muito tempo. Mas pelo fato da existência da lei, da responsabilidade humana, o Messias deverá voltar novamente com um corpo físico, e essa pessoa é o Senhor do segundo advento. Através da nova revelação de Deus, ele certamente irá realizar o propósito de Deus que não foi realizado há 2000 anos atrás. Foi por essa razão que Jesus disse que voltaria novamente. Acerca do período providencial em que o Senhor do segundo advento deverá nascer, os senhores presenciarão na nossa quinta conferência, que será explicado no diagrama de identidade e tempo providencial, que é os paralelos históricos de 6.000 anos de histórias. Neste estudo, os senhores presenciarão o período em que o Senhor do segundo advento deverá nascer aqui na Terra. Neste momento, nós concluímos a nossa quarta conferência sobre o tema A Missão do Messias. E neste momento eu agradeço a sua atenção e o muito obrigado.